Agora deu o meu horário que é 19h16, que eu sempre começo às 19h16. Continuo na minha vibe de fazer os lives sem filtro. Então dá pra ver todo o meu rosto descascando. Que eu acho que é por causa da máscara atualmente. Então é o seguinte, eu fiz mais ou menos um roteirinho do que eu queria falar. Tava falando pra vocês que eu fiz uma revisão da literatura. Geralmente a gente usa o PubMed, então quem é mais tipo acadêmico já com certeza entrou no PubMed para ver o que tinha. Eu coloquei lá Botulinum Toxin, na verdade toxina botulínica em inglês, e deu 4.142 resultados. E daí eu fui olhando só das revisões, na verdade, né? Não são todos os artigos, vou colocar todos, são muito mais, mas são os artigos de revisão, então que já foram olhando outros artigos. Enfim. Vamos falar primeiro para que serve o Botox, além das coisas óbvias. Então, assim, ó, em relação tipo, à dermatologia, a gente tem várias indicações que eu vou falar para vocês. A principal delas, as que quase todo mundo sabe, é para o tratamento das rugas que são causadas pela contração muscular. Então, eu tinha falado para vocês que eu ia aproveitar essa live, porque eu tô quase sem efeito. Eu acho que eu não tô totalmente sem efeito do Botox, mas eu tô quase sem efeito. Então, para eu poder mostrar para vocês quais são as rugas que a gente pode tratar com o Botox, tá? Então, eu tô falando Botox, mas Botox, só pra, tipo, abrir um parênteses aqui, Botox é tipo Gillette, tá? É tipo como se fosse sinônimo de todas as toxinas botulínicas, tá? Como Gillette é sinônimo de lâmina de barbear, tá? Então, e quando eu tô falando Botox, tô falando de toxina botulínica, e até às vezes o paciente vem aqui e eu falo, já fez toxina ou alguma coisa assim, ou toxina botulínica, ele não sabe o que é, mas a Botox foi a primeira marca liberada para uso cosmiátrico, digamos assim, a primeira marca de toxina botulínica liberada para esse fim. Então ficou mais ou menos como se fosse a mesma coisa, Botox e toxina botulínica. Então é o seguinte, primeira indicação, a mais importante dermatologicamente aqui, revolucionou os tratamentos cosmiátricos, na verdade, é a indicação de tratamento de ruga que é causada pela contração muscular e que a gente não tenha problema funcional de paralisar. Então, o clássico é a glabela, que é essa musculatura aqui. Então, os primeiros estudos de uso de Botox, até marcou aqui meu protetor solar com cor. Os primeiros estudos de Botox para tratamento de ruga foram em relação à glabela. Então, a primeira liberação do Botox, que ele conseguiu liberação pelo FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, foi para uso nessa ruga aqui, que é a ruga da glabela, que é essa área que a gente chama aqui ao redor dos olhos, tá? Além disso, a gente usa também para tratar classicamente a testa, que são essas rugas aqui da testa, e na lateral dos olhos. E aqui nessas rugas do nariz, que a gente chama de bunny lines, linha de coelhinho. Então essas são as áreas clássicas que a gente usa Botox, que é a maior indicação, a indicação que a gente usa no dia a dia. Mas o Botox tem muitas outras indicações, que são, a maioria dessas outras indicações são off-label, mas falando de indicações de bula de toxina botulínica, a gente tem de blefaroespasmo, tá? Então quando a pálpebra fica tremendo direto, para estrabismo, tá? Que geralmente estrabismo é como, tipo, tem um músculo do olho que puxa mais para um lado do que do outro, então a pessoa fica mais vesga, então o Botox também se usa para estrabismo. Na verdade, estrabismo foi o primeiro uso clínico do Botox, tá? Para paralisia cerebral, para contrações musculares, enfim, para essas coisas também ele é usado, tá? Deixa eu falar para vocês a lista de indicações de Botox, o que é mais usado realmente na estética em relação a isso, mas falando só da dermatologia, para que ele pode ser usado? Para as rugas do terço superior do rosto, que é essa daqui que eu falei para vocês, para tratamento de sorriso gengival, para diminuição de oleosidade e poros. Sim, Botox trata oleosidade e poros. Para o reposicionamento da sobrancelha, então talvez vocês já fizeram Botox vocês mesmos, falem aí se vocês já fizeram e se vocês perceberam mudança da posição da sobrancelha, porque é uma coisa que acontece quando faz toxina botulínica. Então aqui no meu consultório eu tento conversar bastante com o paciente, o que tu quer que a tua sobrancelha fique igual, que ela levante ou que ela desça. Porque tudo isso a gente consegue fazer com a aplicação da toxina botulínica, tá? Então o que acontece? A gente tem os músculos que levantam a nossa testa aqui, que é mais o frontal, esse músculo aqui, então ele levanta a nossa sobrancelha, tá vendo que tá levantando bastante a minha sobrancelha. E a gente tem o músculo que abaixa a sobrancelha, que é mais ou menos o orbicular dos olhos, que é esse aqui. Calma aí, eu vou colocar o filtro, falei que não ia colocar, mas vou colocar. Deixa eu ver se eu acho o filtro ali que mostra. Ai, cadê? Tá aqui, ó.
Não, é esse. Tá, então olha só. E daí a gente tem o frontal, que é o que levanta aqui. E aqui a gente tem o orbicular dos olhos, que puxa a nossa sobrancelha para baixo. Então e a glabela aqui, que também ajuda a puxar a sobrancelha para baixo. Então o que acontece? A gente... Deixa eu ver se eu consigo trocar, não. A gente consegue mudar várias coisas de posição de sobrancelha, ou consegue deixar ela no mesmo lugar. Então, a maioria dos pacientes que querem fazer botox, digamos assim, eles sempre estão pensando em levantar mulheres, né, digamos assim. Homens a gente não quer isso, então até é uma coisa que a gente precisa planejar diferente, botox, aplicação de botox em homens e mulheres. A maioria das mulheres prefere que o terço lateral da sobrancelha fique mais elevado. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer com o botox. E também a gente consegue manter ela exatamente do jeito que tá e a gente consegue abaixar. Então, assim, dá pra discutir, tá? Inclusive, a gente considera um dos efeitos colaterais do uso de toxina botulínica quando fica com a sobrancelha assim. Que eu acho, tipo, muito ruim. Eu sei que tem pacientes que gostam, a minha mãe, por exemplo. Mas eu acho que fica muito ruim e é uma coisa que dá na cara que a pessoa fez botox e não ficou bem feito, entendeu? Quando a sobrancelha fica levanta só ela aqui, a gente sobrancelha maligna, que daí fica assim. E na verdade, assim, quando eu faço toxina botulínica em mim, eu costumo até fazer pra baixar minha sobrancelha, tá? Porque eu acho que a minha sobrancelha já é muito alta, a maioria dos pacientes não acha isso. A maioria dos pacientes gosta que levante aqui do lado, mas a minha sobrancelha, geralmente, eu faço ela para dar uma baixadinha. Enfim, continuando. A gente pode usar a toxina botulínica para tratamento de hiperidrose, por excesso de suor. Então, tanto de axila, quanto do couro cabeludo, quanto do rosto, e também das mãos. Do pé também, tá? Mas mão e pé é uma coisa que precisa ser bem discutido. Que mais? Pode melhorar problemas associados ao suor, então, inclusive, às vezes a gente faz toxina botulínica, botox, sabe, para aquela frieira do dedo do pé aqui, que daí produz o suor e aqui fica sempre molhado, naquele dedinho entre o quarto e o quinto dedo. Às vezes a gente usa botox para isso, porque às vezes é muito difícil deixar seco, então quando a gente coloca botox ali, para de suar, e daí a gente consegue que fique seco por mais tempo e tratar melhor esse pé de atleta. Para prevenção de cicatrizes, então no pós-operatório de cicatriz, então tem estudos mostrando pós-operatório de tireoidectomia, principalmente quando tira a tireoide, fica aquela cicatriz aqui, de aplicar a toxina botulínica tipo, de um lado e do outro aplicar só sal, e o lado que aplicou solução salina, no caso soro fisiológico, e do lado que aplicou toxina botulínica teve um resultado estético melhor, tá? Então fazer logo depois no pós-operatório. Para cicatriz hipertrófica também, para melhorar o contorno do rosto. Para o queixo a gente eu faço bastante, porque não sei se vocês percebem, quando eu falo eu mexo bastante no meu queixo. Então eu costumo fazer no queixo. Para o rebaixador do ângulo da boca, que é esse músculo aqui, que vai puxando o nosso canto da boca para baixo, conforme a gente vai ficando mais velho. Para flushing de rosácea, para flushing de climatério. Quando tá na menopausa tem aqueles vermelhão, também a gente consegue fazer. A gente pode fazer no masseter, que é esse músculo aqui que é esse músculo que a gente palpa quando morde aqui, ó. Para diminuir o volume do rosto, e por aí vai. Isso aqui são só as indicações de toxina botulínica na dermatologia, digamos assim, que pode um dermatologista ir aplicar. Né? Mas tem outras coisas que com certeza vocês já ouviram falar, de fazer botox para bruxismo, né, que também tem a mesma ideia de diminuir a força desse músculo, para enxaqueca, para dor neuropática, para incontinência urinária, para rinite, tá? Também tem estudo de toxina botulínica para rinite, e agora, deixa eu ver, para estrabismo, que eu já estava falando para vocês, para fissura anal, para coceira, para neuralgia pós-herpética, e para depressão. Não sei se vocês já ouviram falar que o botox ele pode melhorar a depressão, pacientes com depressão maior. Todos esses outros tratamentos, a toxina botulínica, o botox, geralmente não é um tratamento de escolha, tá? Ele é um tratamento coadjuvante com outras coisas que já são tratamentos clássicos. Mas vocês conseguem imaginar por que usar botox poderia melhorar a depressão? Então é uma coisa bem interessante, que é isso que a gente fala do feedback facial, sabe? Porque assim, principalmente quando a gente tá falando dessa ruga aqui,
Essa é uma ruga que traz um sentimento ruim pra quem tá vendo, tá? Então, tipo, às vezes a pessoa não é brava, a pessoa não é mal-humorada, mas se ela tem essa parte muito marcada aqui, ela tem essa impressão, sabe? As pessoas olham ela e já acham que ela é menos approachable, que ela é uma pessoa menos sociável, menos legal, entendeu? Então, o que acontece? Essa parte aqui, na verdade, sim, dá essa impressão das pessoas. Então, das possibilidades, né? Tipo, que foi visto, que poderia estar associado. Umas é esse feedback facial, então, quando tu mesmo se olha no espelho e tu vê que isso é sempre assim, com essa cara desse jeito, assim, isso traz pra ti uma sensação ruim, então tu se sente pior, e daí fica cada vez pior, digamos assim. E uma outra coisa é que, fazendo essa pessoa ficar com essa parte mais relaxada, digamos assim, quando ela fica mais leve ali, não fica mais se contraindo o tempo todo, as pessoas, ela consegue ter uma interação social melhor com as pessoas, tá? Isso, geralmente, até falo aos pacientes que, quando a gente vai tratar o terço superior do rosto, todas as rugas a gente não precisa sumir, nunca é nosso objetivo sumir, na verdade, quer manter natural, mas essa daqui é uma ruga que a gente tende a deixá-la sem nada, digamos assim, de preferência mexer muito pouco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é uma foto da propaganda de uma marca da toxina botulínica. Então, o que vocês veem aqui? Ela fazendo força. Então, quando tu encontra uma pessoa assim na rua, digamos assim, tu vai ter uma impressão que ela é uma pessoa mais brava, mais fechada, ou que ela vai brigar contigo por algum motivo. E quando a gente não faz toxina botulínica, que mostra, porque ela tem esse músculo, ela ainda tá contraindo, dos dois lados ela tá fazendo força, mas agora ela não consegue mais contrair, tá? Não, só pra lembrar, isso é uma coisa, tipo, muito interessante, esse negócio da depressão, tá? Mas esse não é uma coisa que é uma indicação, digamos, única, né? O paciente tem depressão maior, tem critérios para fazer esse diagnóstico, um diagnóstico psiquiátrico, mas poderia ser uma coisa que ajuda, né? Um tratamento coadjuvante com o tratamento principal da depressão. A Monique perguntou se o tratamento com botox para hiperidrose tem a mesma durabilidade de quando faz botox no rosto. Eu vou responder isso, certo? Calma aí. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês. Eu já falei pra vocês, eu fiz um vídeo aqui mostrando mais ou menos como é que o Botox funciona, especialmente na contração muscular, mas hoje sabe que ele tem algumas outras relações com outros neurotransmissores e por isso que ele tem tantas indicações novas. Mas ele funciona assim, ó. Quando a gente tem um músculo e vai ter a contração do músculo, digamos, contrair a minha mão, tem um sinal para chegar ali para dizer, sim, esse músculo precisa contrair. Então tem um nervo que chega ali nesse músculo, tá? Esse nervo libera um neurotransmissor que é a acetilcolina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma fotinha. Vamos ver. Ele libera um neurotransmissor que é a acetilcolina, então o nervo chegando aqui no músculo, tá? Ele libera a acetilcolina, que são essas bolinhas aqui, e daí a acetilcolina vai reagir com os receptores, vai ter a contração muscular. O que acontece aqui? A toxina botulínica não deixa que aconteça essa ligação aqui. Então não vai ter contração muscular, porque a acetilcolina não chega no local onde ela deveria chegar. Ai, meu Deus, calma aí. Voltei. Então é assim que ela funciona, tá? E daí esse é um dos motivos porque não dura para sempre, porque são formadas novas sinapses, então as coisas são formadas novamente, apesar dessa ligação que acontece ali ser eterna, essas coisas são formadas de novo, então quando são formadas de novo, volta a mexer de novo. Que mais que eu tinha aqui para falar? Então assim, qual que é... Eu tinha falado das contraindicações do Botox, na verdade. Não é todo mundo que pode fazer, então eu acho bem chato, digamos, sortear Botox ou fazer esse tipo de coisa. Porque, primeiro, depende da indicação, né? Então tem pessoas que vão ter mais indicação, pessoas que vão ter menos indicação de fazer toxina botulínica. E não dá pra fazer todo mundo, geralmente a gente não faz em gestantes e pacientes que estão amamentando, tá? E pacientes que já têm algumas doenças neurológicas conhecidas, que são coisas que podem piorar com a toxina botulínica, tá? Além disso, se o paciente tem alguma doença reumatológica, uma doença de origem autoimune, então às vezes a gente precisa conversar como é que tá o estado dessa doença, até fazer tipo um acompanhamento junto
com o médico que ela esteja fazendo esse acompanhamento de doença autoimune. Essa questão da gestação e do amamentando é uma questão que acontece muito, vários produtos a gente não usa nessa fase, porque eticamente não é legal tu fazer testes assim, tipo, vamos pegar esse grupo de gestantes e colocar uma medicação e esse grupo não, e vamos ver se vai dar algum problema no bebê ou não. Então isso a gente não faz, não é liberado por nenhum comitê de ética. Então por isso poucas coisas são totalmente ditas, são com certeza seguras na gestação, porque acaba tendo menos estudos, porque são coisas que não dá para fazer pelo ponto de vista ético mesmo. O que se sabe? Que na gestação e na amamentação, a princípio, por história de pacientes que tiveram doença botulínica e por história de pacientes que tinham doenças que não era uma coisa estética, que precisavam tratar e que ficaram grávidas, tá? Tipo a calásia, que é um problema do esôfago, que tipo, o esôfago fecha, não tiveram problema em relação ao bebê, tá? Mas a gente costuma não fazer, até porque é uma fase bem delicada, então a gente quer que aconteça tudo certo, então melhor não ter nenhuma dúvida, né? Eu acho isso, pelo menos. Que mais? Acho que eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês fizeram, e depois a gente vai falar em relação aos efeitos adversos que podem acontecer e em relação às marcas e as diferenças e a durabilidade, que eu acho que é a parte mais legal. Se vocês tiverem perguntas, podem me mandar aí e daí eu vou respondendo, tá? Diferenças entre as marcas de toxina botulínica. Já chegamos direto na diferença entre as marcas. Vou pular então, tá? Vou fazer fora da ordem aqui. A pergunta é se ajuda a diminuir o suor no rosto. Sim, o Botox ele é usado classicamente por excesso de suor na mão, na axila e nessas outras áreas, mas ele pode diminuir o suor no rosto nas áreas onde for aplicado, tá? Se usa bastante, não. Uma indicação é o tratamento de suor no couro cabeludo, então que também a gente pode fazer no couro cabeludo, mas a gente sempre precisa discutir risco-benefício e a quantidade, tá? Então hoje tem falado bastante de uma coisa que chama microbotox, que é fazer doses menores, por exemplo, para tratar um suor no rosto inteiro, mas isso é uma coisa que tem menos evidência científica, tá? Então não é uma coisa tipo... A gente já faz várias coisas que não são de bula com a toxina botulínica, com botox, Dysport, Xiaomi, enfim. Mas o microbotox é uma coisa menos ainda de bula, mas poderia ser usado para diminuir, mas se tu fizer na área clássica, aqui, provavelmente também vai diminuir o teu suor, tá? A durabilidade, quando a gente tá falando de suor, e alguém tinha perguntado quando faz para hiperidrose, que é o excesso de suor, geralmente dura mais, tá? Quando a gente está fazendo para questão muscular, tipo aqui, tem uma duração média de 4 meses, já pulei o negócio da duração que eu ia falar no final. Mas ele tem uma duração média entre 4 e 5 meses. Algumas coisas podem mudar, digamos, em relação a isso, mas tem essa duração média. Quando a gente está falando de hiperidrose, geralmente é perto de 8 meses, tá? E às vezes, depende do paciente, claro, às vezes a gente vai vendo que vai melhorando conforme, vai aumentando esse tempo conforme vai fazendo. Então dessa vez tu fez, daí em 8 meses tu faz de novo, daí depois pode ser que seja 10 meses, depois uma vez por ano. Então geralmente, quando a gente está falando de excesso de suor, isso não é incomum acontecer. O efeito é imediato? Não, gente, o efeito não é imediato, então não adianta tu marcar uma janta, um jantar romântico para tu fazer depois que tu aplicou Botox, porque geralmente, para acontecer todo aquele processo que eu mostrei ali para vocês na figurinha, que eu não sei se deu para entender, demora um tempo. Então a gente diz que mais ou menos precisa de uns 4 dias, dependendo da marca, tá? Porque as marcas, elas são toxinas botulínicas diferentes, elas não são genéricas, tá? Cada uma é diferente da outra. Elas não são vários tipos de, sei lá, de pirona que tem no mercado, elas são realmente diferentes estruturalmente. Então depende de cada tipo, ela pode ser que tiver o efeito no dia seguinte ou talvez dali 4 dias. Mas todas elas vão aumentando o efeito um pouquinho e vão ter um pico máximo que depende um pouco de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos entre 2 e 3 semanas. E daí geralmente quem já fez Botox já deve ter ouvido falar de, não, vou fazer o retoque. E daí é pra gente corrigir ou colocar mais, enfim, dependendo da situação, se for necessário. Então o efeito não é imediato.
O que talvez tu saia do consultório é com as áreas, tipo, onde foi aplicado um pouquinho mais vermelhinho, tá? Isso não é incomum. Tipo, vou aplicar aqui, 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 então ela fica um pouco mais vermelha. Geralmente dura uma meia hora e melhora, tá? Alguém perguntou ali, deixando as perguntas, se causa algum malefício a longo prazo. E daí eu vou juntar junto com a pergunta da Laís, que é, se fizer uma vez, depois de que não quer fazer mais, se fica parente ou se depois se vicia. Às vezes o paciente pergunta se vicia e tem que fazer sempre. Então, assim, na verdade, a toxina botulínica, ela tem aquela ação naquele momento, tá? A gente tem, sim, ganhos, tipo, tu aplicando ela com frequência, então, tipo, terminou, faço de novo, vou fazer a cada 6 meses, enfim. Tem ganhos a longo prazo do músculo, exatamente, ele melhorar o teu comportamento dele conforme tu vai fazendo. Então, chega um momento onde tu está, mesmo sem ação do Botox, o teu rosto está melhor, e daí, mas isso é uma coisa que a gente consegue a longo prazo. Se tu, por acaso, fez uma vez, odiou, doeu muito, isso é porque não fez comigo. Se tu fez uma vez, tu não gostou, não conseguiu mais fazer, foi viajar, enfim, o que acontece? Não vai acontecer nada. Tua toxina botulínica vai durar esse tempo, ela vai embora, não vai ter mais ação dela. O que eu posso dizer que talvez vicie é porque, tipo, vai voltar a aparecer as suas rugas. As pessoas geralmente têm a impressão que quando faz Botox, a qualidade da pele fica melhor, possivelmente por causa dessa questão que o Botox diminui a oleosidade, diminui o tamanho dos poros, então ela tem a impressão também que a pele fica melhor. E até tem estudos mostrando que aumenta a espessura da derme, tá? Com a aplicação de Botox. Então, o que vai acontecer, tu não vai ter mais o efeito que tu tinha antes, só isso. Não vai ficar pior, não vai ficar mais visível, não tem nenhum problema. Então, às vezes eu falo pro paciente, às vezes ele fica se guardando para fazer Botox, e fala, faz, vê como é que fica, se não puder mais fazer esse ano, faz no ano que vem, então, porque não é uma coisa que tu iniciou, tem que continuar para sempre, tá? Qual a idade mínima para fazer Botox? E agora? Não tem uma idade mínima, tá? Vou te dizer que os primeiros tratamentos com Botox que foram para Botox para estrabismo, que é tipo como se fosse, fica mais o olho olha para o lado fora de onde deveria ser, tipo vesgo assim, mais ou menos esse é um nome muito estrabismo, enfim. Ele é liberado para crianças, tá? Então não teria tanto problema. Claro, quando a gente tá falando de uma questão estética, digamos assim, se a gente não tá falando de indicações terapêuticas, tipo, tá falando de indicações cosmiátricas, daí a gente precisa debater, tipo, uma questão ética, né? Tipo, vale a pena fazer um paciente que é tão novo ou não tá marcando, enfim. Mas a princípio, se for tipo excesso de suor, por exemplo, não teria uma idade exatamente mínima para fazer. Contanto que tipo, seja maior de idade ou venha com os pais e já é todo mundo ciente dos riscos e benefícios associados à aplicação, não teria muito problema em relação a isso. É indicado para o tratamento de hiperidrose, sim, que é o que a gente já tinha conversado, que é o excesso de suor, principalmente hiperidrose essencial, que é o excesso de suor assim, sem causa, né? Então, porque tem doenças que causam excesso de suor, tá? Mas excesso de suor que tipo, é como se fosse uma característica da pessoa, então fica pingando a mão, pinga a axila, enfim, é uma indicação clássica do tratamento de Botox. De que forma ela é aplicada? É aplicada com agulhas, tá? E se pergunta se é doloroso. É com agulhas, né? Então eu não posso te dizer que é indolor, não vai sentir nada, mas geralmente é bem tolerável, tá? O problema quando a gente tá falando de hiperidrose é que geralmente ou são áreas mais sensíveis, tipo axila, mão, pé, e são mais aplicações, são mais furadinhas, digamos assim, do que quando a gente faz para uma questão de cosmetria, né, para melhora das rugas. Mas geralmente é bem tolerável, tá? Não tem nenhum problema. Dá pra gente passar anestésico tópico, se o paciente é mais sensível, mas costuma ser bem tranquilo. Ajuda a relaxar o bruxismo? Tem o mesmo tempo que o aplicado, por exemplo, na face? Ele ajuda, tá? No bruxismo, nas funções da TM, quando a gente mexe nesse músculo aqui que é uma masseter, tá? Que dá para vocês pegarem aqui, que inclusive é o músculo mais forte do nosso corpo.
a gente consegue diminuir a força ali, mas o que eu falo para os pacientes que querem fazer para isso, eles precisam estar acompanhando com um dentista, tá? Pra gente ver isso, essa disfunção, usando plaquinha e tal, e todas as outras coisas. Porque o Botox, ele não é a primeira escolha de tratamento, que nem eu falei, ele é um tratamento coadjuvante para isso. Assim como ele é um coadjuvante para depressão, como é um coadjuvante para rinite, enfim, ele não é a primeira escolha, o paciente veio, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Até porque, tipo, um dos efeitos possíveis de fazer aqui é a diminuição de força na mastigação, né? Também é uma coisa que pode acontecer. Ele serve para prevenir as rugas? Serve para as rugas que a gente estava conversando ali, principalmente as rugas causadas pela contração muscular. E daí vem, tipo, se você já olhou alguma coisa sobre Botox, tem se falado ultimamente bastante de Botox preventivo e tal, e daí o que é essa prevenção? A prevenção é não deixar as rugas que aparecem só na contração muscular, digamos assim, que elas vão aparecer só quando eu estou fazendo essa cara aqui, para não deixar as rugas que fiquem para sempre, né? Porque onde que ela vai dobrar a minha pele? Ui, meu Deus do céu, posso colocar um filtro aqui. Onde a minha pele vai dobrar aqui, ela é sempre no mesmo lugar. O local onde ela vai dobrar, ele é determinado por onde está a inserção do músculo na pele. Então, o músculo está sempre aqui, não tem como a gente tirar ele dali, a não ser que seja cirurgicamente, tá? O músculo está sempre ali. Então, toda vez que ele fizer a contração, ele vai dobrar ali, ó, exatamente no mesmo lugar, ó, sempre aqui. Mesmo se eu tentar dobrar, tipo, mais do ladinho, ele não vai dobrar. Então, o que acontece? Conforme eu tô fazendo esse movimento várias vezes na vida, tipo, no mesmo lugar, porque tu, tipo, juntou, digamos assim, a quantidade de vezes que tu fez, ela começa a marcar a tua pele. Então, fica igual uma folha de papel. Dobrou, não adianta tu esticar, ela continua com aquele risco ali. E o pior ainda é que essa folha de papel, né, a nossa pele, ela vai perdendo qualidade ao longo do tempo. Ela vai perdendo fibra colágena e fibra elástica, então ela vai ficando mais, com uma qualidade pior e com menor capacidade de voltar ao seu estado original. Então, a tendência é que fique cada vez mais marcado se a gente não fizer nada. Então, a prevenção de ruga, ela tá exatamente aí nesse lugar, tipo, ó, aqui. E daí, se eu ficar fazendo sempre esse movimento, e eu acho que eu ainda tenho efeito, porque meu músculo é mais forte que isso, olha só o que acontece, ó. Ficou um risco ali. Então, esse risco, ele vai ficando sempre. E ele vai ficando cada vez mais fundo. Então, com certeza, vocês conhecem alguém que já tem uma linha aqui bem marcada, ou uma linha aqui que está bem marcada. Então, quando o paciente vem fazer Botox, digamos assim, e ele já está com essa linha, ele continua tendo indicação de fazer toxina botulínica, porque continua tendo relação com a contração do músculo naquela área, mas ele precisa fazer várias outras coisas para melhorar. E essas várias outras coisas ainda não fica igual como se nunca tivesse marcado. Então, é uma coisa que o interessante mesmo, né, para quem pode ou para quem se incomoda com isso, é começar a fazer antes de ficar marcado. Então, por isso que eu estou desesperada para fazer, porque já está marcando toda a minha testa. Alguém perguntou sobre valores de aplicação de toxina botulínica. Eu não passo valores por aqui, principalmente na live, ainda mais que daqui a pouco ela vai ficar ali, vai ficar no Spotify, vai ficar por todos os lugares, e daí daqui a pouco eu tô falando um valor totalmente sem noção. Então a pessoa que perguntou sobre valores, eu não consigo dar um valor exato, sem um preço exato, sem a gente avaliar certinho, mas às vezes tu mandar mensagem aqui pro consultório, a gente pode ver uma faixa de preço mais ou menos quanto que daria, tá? Um dos motivos que eu não gosto de dar preço, tem essa questão, claro, né? Mas é porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa que o procedimento vai resolver tal problema e às vezes não vai. E daí é uma coisa muito frustrante, sabe? Tipo, tu vai dizer, não, eu vou fazer Botox, vou juntar dinheiro pra fazer isso, nananã. E daí tu vem e na verdade, tipo, não vai resolver o teu problema, ou era melhor fazer outra coisa, enfim. Então acho que é sempre bom a gente avaliar antes de falar, além de ter uma questão, tipo, do Conselho Federal de Medicina, que não se deve passar preço sem avaliar o paciente, tá? E agora vamos falar sobre a duração e os tipos. Então é o seguinte, olha só. A toxina botulínica, o Botox, ele é produzido por uma bactéria que chama Clostridium botulinum. Então vocês já devem ter ouvido falar, então ele é produzido por essa bactéria, e essa bactéria causa uma doença que chama botulismo. O botulismo é uma doença super grave, então talvez as pessoas
consideram a toxina botulínica uma das toxinas mais letais que existem, tá? E daí como que ela virou essa doença, causa uma mortalidade elevada e que é super grave, para ser uma coisa aplicada, tipo, no dia a dia, para ser o carro-chefe da cosmiatria. Os primeiros relatos com de descrição de botulismo, que é essa doença, foi de 1735 na Alemanha, por causa de salsicha mal cozida. Porque geralmente ela tem a ver com isso, tá? Com enlatados, enfim. E daí, em 1895, o Clostridium botulinum foi isolado, então foi descoberto que tinha essa bactéria, enfim, que ela estava nas comidas e no cadáver das pessoas ali que morreram por causa disso. E daí, em 1944, foi que conseguiram isolar, pegar essa bactéria e produzir realmente a toxina botulínica ali. Né? Então, tem mais do que um tipo de toxina botulínica. O Clostridium botulinum produz 7 tipos de toxina, tá? Então, são 2 que causam problema nas pessoas, tá? A e a B. E são a A e a B que a gente tem comercialmente disponível para tratar os pacientes, tá? Quando a gente está falando de toxina botulínica para a questão mais estética, a gente está falando de todas as toxinas botulínicas do tipo A, tá? O tipo B é mais para coisa muscular, tá? Coisas tipo de músculo aqui, tipo daqui para baixo, tá? E ela geralmente é usada em quantidade maior. E daí, em 1949, foi descoberto que a toxina botulínica agia lá naquela questão que eu falei para vocês do músculo. Em 1980 foram as primeiras tentativas de tratar estrabismo, que eu estava falando para vocês que foi as primeiras coisas que foi usada na medicina com toxina botulínica. Em 1989, a anobotulina toxina A, que é a que tem no Botox, foi liberado pelo FDA lá nos Estados Unidos, Food and Drug Administration, para tratar blefaroespasmo e espasmo hemifacial em crianças. E em 2012, finalmente, ele foi liberado para usar para essas linhas aqui, que eu falei que foi a primeira indicação do Botox. Então tem uma frase que é bem legal, que é: a dose correta é o que diferencia um veneno de um remédio. Então isso se aplica totalmente na questão do Botox, tá? Da toxina botulínica. Então, assim, qual que é a diferença entre as marcas? Todas elas que a gente usa, quase todas elas que a gente usa para o rosto, elas são toxinas botulínicas do tipo A, tá? Então, o Botox é um tipo, eu até coloquei aqui, o Botox é um tipo, o Xiaomi é outro tipo, o Dysport é outro tipo. Essas são as marcas, tá? Que elas são tem mais marcas, tá? Aqui no Brasil, mas essas são as marcas que estão mais disponíveis, tipo, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e são as que têm mais estudos, tá? Então, eu tô falando mais delas por causa disso. Geralmente, aqui no consultório, eu uso Dysport, tá? Que é essa aqui. Cadê o nome dela aqui? Aqui não diz qual que é o tipo. Mas tô mostrando a caixa pra vocês, tá? De toxina botulínica A, complexo toxina hemaglutinina tipo A do Clostridium botulinum e recipientes, que daí é o que vem junto, tá? Essa aqui é uma e essa aqui é o Xiaomi, que é outra, tá? Então, elas são diferentes em algumas questões, tá? Esse aqui é um outro tipo de toxina botulínica do tipo A, então era o que eu tava falando pra vocês, elas não são intercambiáveis, elas não são exatamente iguais, elas não são, tipo, genérica uma da outra, entendeu? Elas não são exatamente a mesma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês como é que elas vêm. Ai, elas estão fechadas! Eu vou abrir pra vocês. Se eu conseguir. Ai, acho que não foi o jeito mais perto de abrir isso aqui. Geralmente eu abro com uma tesoura, tá, gente? Vamos ver se eu vou conseguir. Socorro! Consegui. Então, geralmente, esse aqui é o Xiaomi vem assim, nessa embalagenzinha que tem tipo um negocinho, não sei se dá pra ver, tem tipo um negocinho branco aqui dentro. Tá vendo? Tipo como se fosse um comprimido. O Xiaomi, ele não precisa ficar na geladeira antes de ser reconstruído, só depois. Então, essa é uma vantagem dele quando a gente precisa levar para algum lugar, né? Para os parentes, para fazer em outro lugar, então. Aí, essa é uma vantagem dele. E esse daqui é o Dysport, que eu vou ter que voltar lá para colocar na geladeira, porque ele tem que ficar aqui, ó, da temperatura
entre +2 e +8, então por isso que fica na geladeira ali. E daí eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês. Nenhum deles tá reconstituído, tá? Então todos eles a gente mistura em alguma coisa pra eles ficarem líquidos pra gente conseguir injetar, tá? O Dispore também, ó, tem um branquinho aqui embaixo, mas não tem nenhum líquido aqui, ó, não tem nada. E daí também a gente faz isso com ele. E daí a gente reconstitui com o líquido, e daí a gente consegue aplicar. Tá, então assim, o que a gente tava falando de duração? Quando a gente tá falando da duração que geralmente interessa mais, que é das rugas do terço superior do rosto, que é a área clássica de tratamento, tá? Então, a duração tem um pouco a ver com a dose, tá? Então, a princípio, o que sabe é quanto menor a dose, menor a duração, tá? Então, uma das coisas que a gente tava falando ali do microbotox é uma coisa que tem menos estudos, enfim, mas é que ele usa dose, menos quantidade, tá? Então, menos quantidade quer dizer menos duração. Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre o microbotox na área dos olhos? Deixa eu voltar ali. Ele é uma coisa que dá pra fazer na área dos olhos, tá? Na verdade, tipo, geralmente a gente aplica na área dos olhos mesmo. Tipo, botox mesmo, não vou dizer que é microbotox. A diferença é uma coisa, tipo, que nem existe na literatura exatamente. Tipo, qual que é a diferença entre um e outro. E daí, assim, ó. O que acontece? Se tu usa muita quantidade, pode ser sim que dure mais tempo, mas tem os problemas de ter muita quantidade. Então, muita quantidade, ela vai ficar mais paralisado. Então, atualmente, a gente tem a tendência a querer deixar os pacientes mais naturais, mexendo a sobrancelha, não ficar tão, tipo, com a cara congelada. Então, quando a gente quer isso, a gente acaba usando menos unidades. Menos unidades acaba durando um pouco menos. Então, uma das coisas que se acredita é que antes de Botox dura 6 meses, enfim, é que antes tinha uma ideia que o legal era ficar totalmente paralisado, não vamos mexer nada, então a gente usava mais unidades. E agora a gente quer um resultado mais natural, né? Pelo menos a maioria das pessoas busca um resultado que não pareça que fez alguma coisa de longe. Então a gente acaba usando menos unidades, e menos unidades tem um pouco relação com a durabilidade. Existem alguns estudos sobre zinco, tá? De suplementação de zinco poderia estar associado a uma durabilidade maior. Eu não costumo deixar zinco para todos os meus pacientes, mas às vezes eu deixo zinco para alguns pacientes, principalmente aqueles que já vêm com uma história dizendo, eu já fiz, durou muito pouco tempo, enfim, então a gente deixa zinco, tá? Para os pacientes tomarem antes, alguns dias antes e alguns dias depois da aplicação de toxina botulínica. Aparentemente, repetição de tratamento faz durar um pouco mais, então você vai fazendo sempre, talvez ele tenha uma duração maior, mas isso é uma coisa bem questionável, porque a gente já sabe que que o músculo vai meio se educando com o tempo, enfim, então a gente esperaria realmente que fazer um tratamento mais frequente teria uma duração maior. Quanto tempo em média eu uso Botox? Como assim quanto tempo em média? Não entendi exatamente a pergunta. Então, uma outra coisa que a gente tem que avaliar antes de eu entrar na questão das marcas é o seguinte. O que tu diz que é o efeito? O que tu vai avaliar para dizer quanto tempo que dura o Botox? Tu vai avaliar o tempo de músculo paralisado ou tu vai avaliar a diminuição da contração? Né? Tipo, o que é, tipo, começou a mexer, tu vai dizer, saiu o efeito, porque o que eu tô falando aqui pra vocês é o seguinte, o meu músculo tá contraído aqui, mas eu acho que ele é mais forte que isso, pelo que eu lembro da última vez que eu apliquei. Então, tipo, eu ainda tenho efeito de toxina botulínica aqui, que eu fiz em abril, tá? Que eu fiz em abril. E daí eu ainda tenho efeito de toxina botulínica. Então, assim, essa seria dizer, não, eu ainda tô com ação ou tô sem ação nenhuma, sabe? Então, quando a gente fala realmente a durabilidade média, tipo de 4 a 5 meses, infelizmente, eu quero dizer, eu tô super mega contraindo no dia 0, eu vou ficar, tipo, 2 meses e meio paralisada, 1 mês e meio a 2 meses e meio paralisada, e depois ele vai voltar a contrair de novo. E em 4 a 5 meses eu vou estar igual ao dia 0. Então, tipo assim, o tempo que tu vai ficar paralisado é menor ainda do que 5 meses. Então, a Alessandra falou pra mim que ela fez Botox e em 60 dias ela já notou que tinha diminuído muito. É difícil dizer quanto que é muito, mas assim, voltar a mexer em 60 dias pode acontecer.
não é uma coisa de fora do normal. Tem algumas outras questões que a gente precisa avaliar, qual que é o músculo que começou a mexer, quanto de unidade foi usado, enfim, essas outras coisas, mas tipo, não é necessariamente teve algum problema super grave por ter começado a mexer há 60 dias. Eu acho que até bem normal, na verdade. Então, ele tem esse problema do Botox. O Botox é muito bom para muitas coisas, digamos assim. E realmente ele revolucionou o tratamento quando a gente tá falando de estética, sabe? Então, o que tu vê a cada ano? Aumentando o número de procedimentos não cirúrgicos e diminuindo o número de procedimentos cirúrgicos feitos em relação à cosmetria, a melhora do rosto. E o Botox, tipo, abriu muitas portas em relação a isso, né? De pesquisa, de estudo da anatomia do rosto, enfim. Mas ele tem essa questão da durabilidade, que é uma questão bem importante, né? Porque pra gente manter os resultados, a gente precisa manter o tratamento, que nem eu falei antes, se tu fizer uma vez e parar, não vai ter nenhum problema mais grave, mas não vai manter os efeitos. E ele tem essa durabilidade que não é tão maravilhosa assim. Mas aí é muito uma questão de quanto que incomoda, entendeu? Tipo, se você é muito incomodada com isso, você tem que avaliar o risco-benefício. O que eu falo para os pacientes em relação a todos os procedimentos cosmiátricos é o seguinte: a primeira indicação é o quanto que te incomoda, entendeu? Não tá incomodando, então não tem indicação de fazer, não precisa nem entrar nos méritos, assim, sabe? Então a gente precisa avaliar isso. Se realmente incomoda, então vale a pena, porque não tem nada que vai fazer o mesmo efeito do Botox. Então não tem o creme que vai resolver o teu problema, não tem laser, não tem preenchedor que vai fazer o efeito do Botox. Então ele age exatamente naquela questão ali. Então ele tipo veio realmente no momento oportuno e no local oportuno, mas tem essa questão da durabilidade. Existem estudos de uma toxina botulínica para ser liberada para durar mais tempo, tá? Então que vai durar mais do que só essa quantidade de tempo. Mas ele não está disponível no mercado e provavelmente a durabilidade maior vai implicar no valor do procedimento. Eu acho que em relação às toxinas botulínicas, as que eu costumo usar são aquelas que eu mostrei para vocês, que é o Dysport e o Xiaomin, tá? Eventualmente eu uso Botox, que a Botox é tipo a verdadeira, digamos assim. Mas eu não costumo usar tanto Botox, tá? Então, vou dizer que tem alguns estudos comparando as três e a princípio elas durariam mais, na verdade, que o Botox, tá? Mas tem vários outros estudos mostrando que a durabilidade é bem parecida entre eles. Então, é muito mais uma questão pessoal, tá? A questão diferente entre esses dois, exatamente, porque que eu não uso só um tipo e eu uso dois, é porque o Xiaomi, ele é toxina botulínica pura, digamos assim, tá? E o Dysport não, ele tem a toxina botulínica, mas tem uma proteína ligada nela, tá? Uma proteína juntinha, grudada nela. Então, o que acontece? A princípio, os produtos que têm proteína ligada junto, eles são mais imunogênicos, ou seja, poderia formar anticorpos contra eles e ter mais chance de um dia o Botox parar de funcionar, tá? Mas essa chance é bem pequena, tá? A princípio, mas poderia acontecer. E a gente tem algumas coisas, tipo, de não fazer com muita frequência, enfim, pensando em evitar surgimento de anticorpos. Mas já aconteceu, tá? Inclusive tem pacientes minhas que elas só pode usar Xiaomi, porque tem, tipo, reação alérgica com o Dysport, tá? Então, porque o Xiaomi, ele é mais só toxina botulínica sem nenhuma proteína ligada a ele. E eu também uso Xiaomi em alguns outros momentos, quando eu quero coisas bem pontuais, porque a minha impressão é que ele fica mais exatamente onde a gente aplica. E daí realmente depende de paciente para paciente, é muito difícil o paciente chegar e já, tirando essa paciente específica ali, que ela já tinha tido reação com outro médico, e daí ela sempre me liga antes para saber, não, tem Xiaomi, porque eu vou fazer Botox, então tem que ser com aquele ali, entendeu? Tirando essa paciente, geralmente os pacientes não têm tipo, uma preferência por uma marca ou outra, enfim. Eu acho pacientes que já não responderam com toxinas botulínicas anteriores, eu também costumo usar Xiaomi, tá? Porque quando tem problema de resposta, às vezes é anticorpo contra a proteína, enfim. Não é uma coisa mega comum, tá? Acho que não é uma coisa que a gente precisa se preocupar no dia a dia, mas como profissional, como dermatologista, eu preciso saber, então eu preciso responder. Então eu falei um pouco sobre a diferença das marcas. Não existe uma marca específica para cada idade, enfim, a gente precisa avaliar
na verdade, quais são as indicações e se ela tem algum outro tipo de indicação melhor para uma ou para outra. Tem algum cosmético que ajude a acelerar a diminuição no tratamento, acelerar a diminuição do Botox no músculo? A princípio não tem nada. Às vezes eu deixo algumas coisas, digamos, que dá a impressão que a pele fica um pouco melhor, então, mas realmente os pacientes já têm uma história de duração menor, sabe, da toxina botulínica. Mas não existe nenhum estudo dizendo, tu usa esse produto junto e que vai durar mais ou durar menos. O que a gente costuma não fazer junto com o Botox? Tem um procedimento que eu vou fazer uma live sobre ele aí em algum momento no futuro, que é o Ultraformer 3, que é um aparelho que é um ultrassom microfocado, que a gente usa para estimular colágeno. Então, geralmente eu não faço ele em cima de área onde tem toxina botulínica, porque corre o risco, sim, de diminuir o tempo de durabilidade da toxina. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, me façam aí, mas eu tenho mais uma coisa que eu vou falar pra vocês, que são os efeitos colaterais possíveis. Porque sim, nem tudo é uma maravilha nessa vida, né? Então, mesmo o Botox, que revolucionou o mundo da cosmetria, especialmente na dermatologia, então o dermatologista ficou um pouco mais alerta, ou passou a fazer parte do currículo do dermatologista essa questão da cosmetria, depois que entrou realmente a toxina botulínica. Tá? E eu realmente estava falando para vocês que eu não continuei ali. O dermatologista realmente, a gente tem isso na prova de título, tá? Botox, preenchimento, laser, os tipos, isso cai na prova de título de dermatologista. Isso não é um curso que a gente faz no final de semana, sabe? Isso faz parte da especialização em dermatologia, que são 3 anos. Tá, seguinte, então, a gente tem os efeitos adversos, tá? Eu tava falando pra vocês que os casos de resistência são muito raros, mas eventualmente eles poderiam acontecer. A alergia também é super, super mega rara com a toxina botulínica. Nunca aconteceu comigo, tirando aquela paciente que eu tava falando pra vocês, mas muito provavelmente era da proteína e não da toxina botulínica realmente. Mas pode acontecer, tá? Alergia, tem gente que tem alergia a antialérgico. Enfim, realmente tem. Então, é uma coisa que a gente nunca consegue dizer 100% de certeza, nunca vai acontecer, mas tem bem poucos relatos na literatura. A maioria dos efeitos adversos do Botox, eles são evitáveis, tratáveis e eles são transitórios, tá? Porque quando acabou o efeito do Botox, ou até antes de acabar o efeito do Botox, ele resolve. Então tem algumas coisas que são características funcionais, efeitos adversos funcionais, de defeito de função, e efeitos adversos estéticos, ou seja, não ficou exatamente do jeito que se esperava. Então acho que é interessante falar sobre isso, né, mesmo que a gente só queria falar coisas boas. Eu acho que quando o paciente vai fazer uma escolha de um procedimento, né, principalmente procedimento que não é tão assim mega barato, ele precisa estar ciente de todas as coisas que podem acontecer também do lado ruim. E eu preciso estar ciente mais ainda de todas as coisas que podem acontecer para a gente poder contornar e não acontecer, né? Então, olha só, uma das coisas que pode acontecer e tem relatos na literatura é botulismo. A pessoa realmente teve, sintomas de botulismo, que é aquela doença lá quando começou a ser descrita os efeitos colaterais da toxina botulínica, tá? Então, geralmente está associado a doses muito altas, tá? Então, a gente tem um limite de doses que a gente pode usar por paciente. Se tu vai tratar só o rosto, é muito difícil que esse limite seja atingido, mas quando a gente tá falando, vamos tratar enxaqueca, vamos tratar contratura nessa área ali, cervicalgia, então, às vezes, usa quantidades muito grandes. Então, a gente precisa daí avaliar quanto que tá usando, porque muita quantidade pode ter uma absorção, sim, e isso ter sintomas graves. O uso de toxina botulínica que a gente diz não regulamentadas, tá? Então, o que eu tava falando pra vocês, o Xiaomi, o Dysport e o Botox, eles estão aprovados em vários países, enfim, e a gente compra geralmente de representante, tá, da indústria. Então, a gente não compra, da internet, num site ou qualquer coisa assim. Então, alguns dos relatos de botulismo com aplicação de toxina botulínica foi, comprado na Xing Ling, no AliExpress, no Mercado Livre,
e daí, tipo, tu não sabe exatamente como é que funciona, quanto que tem ali, qual que é a pureza do produto. Então essa é uma questão bem importante, porque como eu já falei para vocês antes, a toxina botulínica é considerada uma das toxinas mais letais, tá? Que a gente tem. Que pode dar cefaleia, dor de cabeça no pós, tá? Isso não é tão incomum, é relativamente comum, mas geralmente é na primeira vez que aplica, tá? Então, se não teve em outras vezes, é difícil que aconteça de aparecer. Pitose de pálpebra, cair a pálpebra aqui. Então, isso tem a ver quando pega um músculo que a gente tem aqui, que é o elevador da pálpebra superior, que fica bem aqui assim. Geralmente, isso tem a ver com aplicação incorreta, tá? Ou mexeu muito, ou aconteceu alguma outra coisa assim, quando aplicou, ou a pessoa tem uma posição anatômica, né, o músculo dela fica fora do local onde a gente esperaria que ele tivesse. Diplopia, porque é visão dupla, e isso daí tem a ver se pegou um músculo lá de dentro que eu tava falando para vocês, que trata o estrabismo, que são os músculos do olho, né, que faz a gente olhar para um lado ou para o outro, ou para cima ou para baixo. Então, quando um músculo não tá funcionando direito, então porque o botox chegou lá inadvertidamente, então pode ser que tu veja duplo. Disfagia, dificuldade para engolir, e daí isso tem geralmente a ver com aplicação de toxina botulínica no pescoço, tá? Que a gente faz também para melhorar essas rugas ou para melhorar o contorno. Então, quando ela é muito profunda, e se ela pode entrar muito para dentro e pegar os músculos de deglutição. Diminuição da força de mastigação, que eu já tinha falado para vocês, quando pega esse músculo aqui. Olho seco, tá? Então tem um pouco a ver quando pega a glândula lacrimal, mas só pelo fato da ação da toxina botulínica ali perto também pode ter esse problema. Que mais? E daí as complicações estéticas. Edema de pálpebra, tipo, começou a ficar mais inchado depois que fez botox, pode acontecer. Então, o profissional precisa perguntar se o olho da pessoa incha de manhã cedo, porque essa é uma área onde a drenagem linfática não é tão boa, na nossa drenagem, então é um local onde costuma acumular água. Então, tipo, quem já acorda com o olho inchado, se a gente paralisa a musculatura que fica aqui, que é o orbicular dos olhos, que é a musculatura que a gente usa para contrair e ajuda a drenar, às vezes piora. Então a gente precisa sempre estar perguntando isso, né? E daí falar do que pode acontecer ou não pode acontecer usando. Então talvez valha a pena usar menos produto e não correr o risco de ficar inchado, enfim. Ou se ficar inchado, o paciente estar ciente que isso era um risco que poderia acontecer se a gente quisesse paralisar totalmente essa área ali. Então precisa ser conversado, tá? Assimetria. Que daí fica tipo, um lado diferente do outro, enfim. Uma coisa que é também interessante e acho que realmente é papel do profissional injetor, do dermatologista, do cirurgião plástico, é avaliar bem tipo, como é que o paciente era antes, tá? Porque muitas vezes a pessoa não se olhava tanto, com tantos detalhes, quanto ela vai se olhar depois que ela fez toxina botulínica. Então ela vai achar que uma coisa tipo... não, agora isso aqui ficou diferente um lado do outro, mas às vezes já era assim. Na maioria das vezes já era assim, até porque as pessoas já são diferentes de um lado do outro. Eu sou super diferente, olha só. Só aparece um negócio de um lado e do outro, não. Mas as pessoas já são diferentes de um lado do outro, então a gente precisa alertar os pacientes, olha como a tua sobrancelha já era assim, olha como o teu olho já abria mais de um lado que do outro, enfim. Ou como tipo, um lábio já era mais baixo que o outro antes da gente aplicar. Mas pode acontecer assimetrias, né? Claro, se a gente aplica diferente de um lado do outro. E a Mephisto Eyebrows, que é aquela coisa que eu falei, que é tipo a sobrancelha ficar hiper mega levantada. Deixa eu ver que eu tinha deixado aberto aqui. Eu acho que eu fechei. Uma foto da pessoa só com essa parte aqui, ó, puxando, parece um gancho que tá puxando aqui. Né? E daí fica muito visível que aquela pessoa fez alguma coisa. Então, às vezes o paciente vem aqui para tratar só a glabela, tá? Só essa área aqui, tipo, só tem ruga aqui, na testa não tem quase nada. Dependendo do caso, eu falo, precisa tratar a testa também, porque senão a tua sobrancelha vai ficar desse jeito e daí vai ficar pior. Então, a gente precisa tratar a testa também. E eu acho que são isso de efeitos colaterais, não sei, se alguém tem alguma dúvida pode me perguntar, mas realmente o Botox pode ser usado para muitas coisas, mas tirando essas indicações que são as mais clássicas do terço superior, tudo precisa ser bem conversado, sabe? Porque ele não é a cura de todos os problemas. Então, por exemplo, talvez alguém venha aqui
marca uma consulta pra mim, porque quer comigo, quer fazer botox para oleosidade, para poros, e sim, tem estudos de melhora, tá, de oleosidade, poro e aumento da espessura da derme. Então foi feito tipo um estudo, inclusive foi um estudo tipo meio rosto, tipo no meio, de um lado aplicava toxina botulínica, do outro aplicava solução salina e teve realmente essa diferença do tamanho, dos poros, de todas essas outras coisas, mas a gente precisa avaliar se não vale a pena fazer outra coisa, ou se a gente precisa associar outra coisa ou o grau que está o problema. Então acho que eu respondi todas as perguntas, pessoas, espero que vocês tenham gostado, não sei se deu pra entender, agora eu vou ter que ir lá fazer um exame de ressonância do meu tornozelo, então vou ficar por aqui, acho que daqui a pouco também vai dar o tempo e vai desligar. Certo? Obrigada pela companhia de todos, se vocês tiverem alguma outra pergunta, mandem pra mim, se eu esqueci de responder alguma coisa, me desculpa, mas manda pra mim de novo que eu respondo, certo? Tchau!